prazer recebê-los aqui hoje na Tribuna do Consumidor, numa sexta-feira. Eu iria perguntar, você tentou fazer alguma compra hoje, nesse dia que agitou o Brasil, São Paulo e só denúncias? Eu espero que você tenha tido sucesso. Mas hoje a gente está aqui justamente para falar sobre isso, propaganda, publicidade, e aí eu trouxe duas pessoas muito caras. Primeiro, o meu colega Ednei Marque, que é vice-presidente do CONAR. Muito bom recebê-lo aqui, Ednei. O prazer é meu. Viemos para colaborar com a UOL TV e os espectadores para conhecer um pouco mais sobre a regulamentação publicitária. E também o João Levi, que é o vice-presidente de criação da Talent. Sabe aquela propaganda? Pergunta no posto? Pois é, a autoria é dele, a criação é dele. João, você é um dos criadores que vem aí com um discurso muito legal da ética na propaganda. Muito bom te receber aqui. Obrigado. Então vamos lá. Eu vou começar com o Ednei. Ednei, eu como advogada pouco sabia do poder do CONAR até que resolvi fazer denúncia, não é? E fiquei impressionada, porque lá há todo um protocolo do processo, funciona tal qual a justiça, advogados indo lá, sustentando, defendendo seus clientes, advogados, enfim. Eu fiquei impressionada e eu acho que falta ainda o nosso público saber mais sobre o CONAR. Então, por favor, apresente o CONAR para a gente. Obrigado, Rosana. O CONAR existe já há 33 anos, foi fundado em maio de 80 e se trata de um compromisso da comunidade de propaganda comercial formada por anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação em oferecer para a população brasileira a melhor publicidade possível, especialmente em termos de ética na comunicação mercadológica. Não é uma jabuticaba. A autorregulamentação publicitária existe em dezenas de países do mundo, teve sua origem na Europa no período entre as duas guerras mundiais. As câmaras de comércio internacionais com sede em Paris elaboraram um primeiro código de práticas publicitárias. Mais tarde, no Reino Unido, uma entidade chamada Advertising Standards Authority criou aquilo que hoje é predominantemente praticado nos vários países que têm autorregulamentação, que é um código escrito pelo qual se assumem compromissos de boa prática publicitária e uma fiscalização também exercida por essas mesmas entidades. Então, anunciantes, agências e veículos se comprometem com a população de oferecer a elas uma boa publicidade. É isso que nós vimos fazendo aqui no Brasil há 33 anos, reconhecidamente por autoridades públicas, por entidades governamentais, autárquicas, por entidades privadas de representação de vários setores econômicos e, especialmente para nosso grande prazer, nossa grande satisfação, Rosana, também pelos consumidores. O CONAR tem recebido atualmente uma média de 440 reclamações por mês. Este ano de 2013 a estatística é esta, a respeito de algum fato ou ato publicitário que seja que causa espécie para o consumidor. Exatamente, que seja recebido por ele como um abuso ou uma enganação, enfim, as patologias que a publicidade pode cometer. E eu, como consumerista, eu quero perguntar para você, essa sensação do que o consumidor leva ao CONAR, né, de que tem alguma coisa errada naquela propaganda, naquele anúncio, procede mais ou menos em quantos %? Tem essa avaliação? O CONAR consegue? Olha, essa avaliação é difícil de fazer assim de cabeça, Rosana, mas eu posso lhe assegurar, por exemplo, que da história do CONAR, nós já julgamos um número aproximado a 8.500 campanhas e anúncios isolados. Desse manancial imenso de casos julgados pelo CONAR, 2/3 deles, de fato, tinham algum problema, tinham algum cometimento de infração
vis-à-vis o código, né, que todas as partes envolvidas no negócio publicitário se comprometeram a cumprir. Um terço das queixas não procedia, não se verificou o cometimento de alguma infração. E acho muito interessante para o internauta, as infrações vão desde violação aos direitos de imagem, honra, preconceito, tudo, inclusive... Tudo. Eu posso lhe assegurar, Rosana, e você é uma especialista na matéria, que os artigos do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, no Brasil, que tratam de publicidade, foram inspirados, foram tirados de alguns trechos do nosso Código de Autorregulamentação, como você já observou. Sim. Então, nós cuidamos não apenas daquelas patologias jurídicas que são a abusividade e a enganosidade, como outras mais, né? Outras mais. Por exemplo, nós tratamos no nosso código de direitos autorais, tratamos de plágio, tratamos de imitação, confusão, aspectos éticos que a publicidade pode não cumprir e que não são especificamente ofensas aos direitos do consumidor. Porque o que nós trabalhamos é a valorização do produto final que a propaganda entrega para a população. Nós queremos que toda a publicidade seja sempre feita com responsabilidade social. Esse é o nome do jogo. Muito legal. João, antes de tudo, curiosidade minha, como é que se deu essa opção por tornar-se um criador de arte e de entrar? Porque, só para o internauta entender, a hora que ele entrou aqui, houve um frisson ali no meio dos jovens, né? Que, claro, olham ele como um guru, não é, Ednei? E é mesmo. Eu gostaria de dizer que foi uma vocação que eu descobri quando eu tinha 2 anos de idade, estava no berço da minha casa e comecei a desenhar e escrever coisas e títulos de propaganda e tal. Mas, na verdade, eu fazia a faculdade de Economia. Nossa. E a faculdade de Comunicação. E a faculdade de Economia foi ficando, que era a minha primeira alternativa, assim, era o meu gosto pessoal, foi ficando cada vez mais chata. E a de Comunicação foi ficando cada vez mais divertida. Então, foi uma opção por trabalhar num mercado com pouca rotina, com muitos assuntos ao mesmo tempo, com onde muito turnover, você conhece muita gente e trabalha em vários lugares. Então, para mim, foi uma coisa que me seduziu. Isso fazem... alguns anos. 4 anos. Alguns anos. E é verdade que o Brasil, se comparado com outros países, tem um índice de criatividade, inclusive reconhecido, elogiado lá fora? Então, aí é onde a gente vai nos comunicando com o tema aqui tratado pelo Ednei. O Brasil, para quem não sabe, é um centro muito importante da produção publicitária mundial. Obviamente, os Estados Unidos lideram isso, porque os Estados Unidos e a Inglaterra são os pais da matéria, eles que inventaram o marketing, eles que inventaram, enfim, tem história de cinema, do teatro, investimento, marketing e tal, com muito mais corpo e estrutura do que todo o resto do mundo. Mas depois desses países, o Brasil surge como uma grande potência e os publicitários brasileiros são renomados como muito criativos, né? Existem hoje publicitários brasileiros trabalhando em várias grandes agências do mundo em posições importantes. Então a publicidade brasileira é uma das mais criativas do mundo. Além disso, ela é uma das mais organizadas do mundo também, né? Os stakeholders do mercado publicitário, veículos, clientes, agências, fornecedores como produtoras, trabalham muito, é um mercado muito organizado e é um mercado muito bem regulado comparativamente à maioria dos países. Então, isso nos dá um mercado bastante saudável, o que não quer dizer que seja perfeito. É interessante que o consumidor saiba que
mesmo a pessoa que ela respeita, gosta e que tem uma ética pessoal, pode de vez em quando dizer alguma coisa que, não, enfim, não seja palatável para ela. E as empresas, as agências, os anunciantes fazem o que normalmente, né, fazem o que uma pessoa faz. Pedem desculpa, retiram aquilo, né, como se pode retirar um comercial. Não, o CONAR, que é a entidade que regula sobre isso, e a vida segue. Obviamente, no meio de um mercado grande, existem entidades, pessoas, enfim, empresas que, enfim, não leram o código de ética, mas asseguram ao consumidor que é um grupo muito pequeno de pessoas. A maioria do mercado é criativo, organizado, competente e bem regulado, porque até internamente já se faz uma sessão compliance de saber que tipo de... Será que a gente está dizendo alguma coisa aqui que vai ofender alguém, não vai pegar bem, vamos ficar fragilizado, né, em algum sentido, vamos expor algum grupo, vamos, enfim. É um tipo de procedimento hoje muito feito numa agência. Antes de você colocar uma campanha no ar, você faz. Mesmo assim, e é um pouco imprevisível de onde pode sair uma reclamação de consumidor. Até o CONAR, às vezes, vê um negócio, poxa, nossa, a gente não tinha pensado nisso. E aí vai julgar procedente ou não, claro, mas é bastante vigilado nas agências. A gente procura ter um cuidado muito grande, mas mesmo assim, de vez em quando, escapa alguma coisinha e, enfim, a gente vai aprendendo com o processo. Então, as agências flutuam muito bem junto com o CONAR. É algo que está integrado. Pode haver divergências de entendimentos, mas é algo que funciona muito bem integrado. Agência, o cliente, o anunciante, o público, o CONAR. Vou te dizer que as agências respeitam muito o CONAR, gostam e apoiam o fato de ter uma entidade reguladora que tem um poder sobre, enfim, suas decisões, mesmo que, de vez em quando, é um comercial seu que tem que sair do ar ou que tem que ser revisto ou reeditado por uma decisão do CONAR, né? É assim, trabalhar em grupo é um processo de aceitar pequenas frustrações para construir alguma coisa, manter alguma coisa maior. Ednei, eu lembro muito quando surgiram aquelas campanhas da Benetton, né, que eram extremamente agressivas a alguns setores, né? Propositadamente, não é isso, João? Como é que o CONAR vê isto? Não necessariamente aquela campanha, mas esta forma de propaganda. Olha, Rosana, nós não podemos julgar intenções, nós julgamos os produtos finais, que são aqueles anúncios que foram levados ao grande público. Aquele momento da criatividade do Oliviero Toscani para a Benetton trouxe para dentro do CONAR o julgamento de 6 a 8 casos. Eu não saberia precisar agora, porque já faz de 15 a 20 anos isso. Mas já. Gente, eu estava no berço vendo a propaganda. Você não era nem consumidor ainda. Mas já havia essa preocupação, né? E o CONAR foi procurado, por exemplo, por comunidades religiosas, quando o Toscani criou aquela peça de um padre dando um beijo extremamente lascivo numa freira, lembra? O CONAR foi procurado por comunidades defensoras de afrodescendentes, quando havia 3 crianças apresentadas numa mesma peça e os cabelos da criancinha negra estavam armados para cima, assim como 2 chifrinhos, e foi entendido como estão chamando a negrinha de diabinha, isso é uma ofensa. Enfim, houve vários. Teve aquele famoso do Aidete, no leito de morte, né, que também foi denunciado ao CONAR como algo
extremamente ofensivo à dignidade da pessoa humana, enfim, foram vários. O CONAR não julga as intenções do anunciante ou da agência que criou o anúncio, mas o CONAR julga peça a peça e várias daquelas peças da Benetton foram sustadas aqui no Brasil por decisão do CONAR. O que é mais prazeroso para nós saber hoje, Rosana, é que essa foi uma tendência de um fotógrafo italiano que não prosperou. Né? As grandes ideias publicitárias permanecem na história da propaganda e frequentemente são revistas, são repaginadas, são remodeladas e voltam para o ar. Aquela tentativa do Toscani de vender pelo choque, de vender pela ofensa, de divulgar a marca do seu produto pelo constrangimento criado à sociedade, você percebe que não deu certo. E nem na Itália mais é feito daquela maneira, quanto mais aqui no Brasil, que é um país importador de produtos Benetton. João, você já recusou algum serviço quando a ideia veio meio que pronta do anunciante? Ou nesta criação sua, como é que você flui com a sua liberdade de valores, de opções? Eu já recusei bastante trabalho. Eu trabalho numa agência que recusa bastante trabalho. É um princípio essencial da agência, quando da sua formação. Enfim, não quero discutir as categorias, mas tem algumas, 3 categorias especificamente para as quais a agência não trabalha. Ah, entendi. Tá. E isso com grande sacrifício, porque e uma delas ainda categorias que com verbas muito grandes. Então, nós lá não temos nenhum problema em nos reunir e dizer, olha, é melhor a gente não atender porque não faz parte da nossa avenida onde a gente trafega bem. Né? E não se faz juízo de valor ou qualquer coisa. Se não é assunto nosso, não é assunto nosso. Não vamos trabalhar, não vamos aceitar. Isso às vezes não acontece só a questão de ser alguma atividade que potencialmente pode ser danosa e tal. Tem até outros princípios, né? Como, por exemplo, a gente tem um cuidado muito grande com pessoas tóxicas, com quem a gente pode trabalhar, porque elas prejudicam a equipe para todos os outros clientes. Então, o que é o conceito de vocês, pessoa tóxica? A pessoa tóxica... Né? Cada categoria tem a sua... Pessoas tóxicas, acho que a nossa definição são pessoas que, embora estão em algumas posições chaves de empresa, que têm lá a sua competência adquirida, reconhecida e tal, mas que adquirem essa competência prejudicando todo o ambiente onde elas estão. Okay. Né? De fornecedores, de funcionários, de colegas e tal. Então gera-se grande depressão em torno para que eu tenha então relevo. A gente tem um cuidado com isso. Graças a Deus, não são a maioria dos clientes, mas raramente se encontra uma pessoa que você fala não vai ser legal trabalhar com essa pessoa. Tá, entendi. E a gente não trabalha. E também não julga ela que seja feliz, mas é por uma questão de manter o clima interno. Nós trabalhamos com poucas pessoas, poucos clientes, muito trabalho, e muita performance, muito tempo dedicado. E além da pessoa tóxica, determinados produtos, vocês também se sentem à vontade de recusar? Sim, e não é uma atitude de julgamento, é uma atitude só de preferimos seguir a nossa vida sem trabalhar com essas categorias. Insista. Eu vou ser mais insistente. Vocês que trabalham com criação, enfim, a publicidade, acho que até o Ednei pode falar, vocês nunca avaliam ou entram no mérito do produto, saindo desses princípios de cada agência. Então, por exemplo, um produto
Tá passando na TV aquele, é um colete, airbag, né, de moto, não sei se você viu. A gente vê dá a impressão que não resolve nada, né? Mas enfim, não conheço, não peguei ainda. Mas vocês nunca deixam de fazer anúncios se perceber que o produto não é tão bom assim? Eu sei que é uma pergunta chata, mas eu como consumidor eu tenho que fazer. Seria um julgamento que talvez fuja a nossa competência, porque, por exemplo, você fala do airbag para moto. Isso. Nós somos publicitários, não tem uma equipe de engenheiros de segurança que possa nos dizer, olha, este produto não vai funcionar. A gente tem um limite até onde a gente pode, enfim, atuar na apreciação dos produtos. Os nossos clientes, mesmo que por vezes possa ter algum produto que seja mal sucedido ou que tem algum efeito colateral, digamos assim, no seu uso, ou que tem algum nível de reclamação concentrada nessa categoria, são clientes e produtos que se apresentam e que parece bastante razoável, que vêm para prestar serviços normalmente, fazer coisas, entregar coisas para as pessoas em troca da sua preferência. Agora eu vou provocar o Rosana, Ednei. eu gostaria de dar um complemento para essa pergunta, Rosana. Fica muito claro nesse ponto, nessa questão inteligente que você colocou, a diferença, né, que a própria lei brasileira e também o nosso Código de Autorregulamentação dão entre os problemas da enganosidade e os da abusividade. Suponha, por exemplo, uma fábrica que desenvolva uma lâmpada, dizendo que essa lâmpada tem uma vida útil de 100 anos. 100 anos. Então, o fabricante chega numa agência e fala, agência, eu tenho um produto novo que tem praticamente, é indestrutível, ele vai durar na casa do consumidor por 100 anos sem risco de queimar. A agência vai criar um anúncio com base nesse diferencial. A agência vai criar uma campanha ou um anúncio para divulgar isso para os consumidores. O que foi? O que aconteceu? Se a lâmpada queima depois de 1 ano, depois de 6 meses, é uma enganosidade de responsabilidade absoluta do anunciante. A agência não tem condições materiais, intelectuais, formais, de saber se aquele briefing recebido, se aquela história que recebeu do seu cliente era verdadeira ou não. Ela criou um anúncio baseado em informações concretas e assinadas de um cliente anunciante. Então, essa é uma infração de enganosidade. O grande responsável por esse delito e por essa infração ética é a empresa anunciante. Já suponha o mesmo produto, uma lâmpada, e a agência crie uma história fantasiosa a respeito das vantagens dessa lâmpada, ou de um pneu, ou enfim, de qualquer produto de consumo, induzindo as pessoas, né, a acreditarem por falta de experiência, por falta de conhecimento, ou induzidos por algum apelo fantasioso, aí haveria uma abusividade da mensagem e não do produto. Né? Quando o abuso aos direitos do consumidor se dão por essa motivação fantasiosa criada na agência, aí acontece um delito de abusividade, também punido da mesma forma, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor como pela autorregulamentação, mas que envolve necessariamente a agência de publicidade. Muito bem, uma aula. Que é isso? Na verdade, para o consumidor, como é que ele faz para chegar no CONAR, Ednei? Da maneira mais simples possível, Rosana. O CONAR tem uma comunicação extremamente fluida com o consumidor, 7 dias por semana, os 12 meses do ano, pela internet. conar.org.br é o nosso endereço virtual.
para cujo endereço o consumidor, qualquer grupo de consumidores, qualquer entidade que represente uma população, um condomínio, um clube, um sindicato, deve encaminhar a sua posição em face de uma campanha ou de um anúncio. E a partir do recebimento dessa queixa, o CONAR faz a análise, instaura ou não uma representação ética e leva a julgamento aquilo que for condizente com o que está escrito no nosso código. Nós recebemos dessas 440 reclamações, é claro que chegam algumas que não têm a ver conosco. Pessoa reclama de fila em banco, pessoa reclama do trânsito em São Paulo, tem gente que confunde CONAR com PROCON, tem gente que confunde o CONAR com outras instâncias de defesa dos interesses públicos, né, ou privados da pessoa física do consumidor. Mas sempre que a queixa chega ao CONAR, falando de uma publicidade, e se encontra um enquadramento nas normas do Código, o CONAR instaura uma representação ética, um processo, intima o anunciante, intima a sua agência e elabora aquele processo que você já teve experiência já de conhecer. E eu digo que eu acho que é a ONG mais antiga, não é? Que presta serviço para a sociedade. É uma das ONGs mais antigas do Brasil, foi fundada em 1980, quando ainda nem existia essa sigla, né, de organização não governamental, mas o CONAR é inteiramente uma organização não governamental. O CONAR não aceita recursos públicos, o CONAR não opera em paralelo com as autoridades públicas. O CONAR presta um serviço até de natureza pública, mas é mantido, foi fundado e é mantido apenas pela iniciativa privada, empresas anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação. É fantástico. E você, consumidor, pode acompanhar pelo site o andamento do processo, você pode... Enfim, é muito legal. É mais um exercício de cidadania mesmo. João, como é que é para vocês... como é que vocês... Eu vou meio que fingir que você... Aliás, você deve dar aula, né? Eu já dei aula. Já dei. Então, como é que você falaria para o internauta que é a propaganda comparativa? Isso existe no Brasil, já teve, não tem mais, em outros países. Ela é salutar, ela pode ser prejudicial à sociedade. Como é que você vê isso? Propaganda comparativa é um espectro grande de propaganda que compara uma marca a outra ou um produto a outro produto de outra marca. Você tem desde a comparação direta, por exemplo, de uma lata de refrigerante contra outra lata de refrigerante, onde os nomes das marcas estão ali, até uma comparação indireta que não cita o nome do concorrente, que pode citar, por exemplo, concorrente B ou concorrente C, ou que pode nem citar e apenas posicionar a tua marca como a marca que mais, a marca que é melhor, a marca que não sei o quê. A gente vê muita propaganda comparativa, algumas no Brasil é menos praticado e parece que essa comparação direta, e isso pode ter implicações legais também, pode não ter, pode ter, dependendo de como você trata a marca concorrente, mas a gente descobriu também que brasileiro não gosta muito dessa comparação direta. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum você, sei lá, você vende uma pizza de uma cadeia de pizza, você põe a pizza da outra cadeia de pizza aqui e diz que lá na outra cadeia de pizza vem com menos queijo, menos bacon e custa mais caro. Então por que você não compra essa pizza aqui? É bastante comum. Já no Brasil, o brasileiro tem essa coisa de ter, de ser o homem gentil, de não gostar de conflito direto, de não gostar de falar na cara, de não... Então,
propaganda comparativa face to face, uma marca versus a outra, ela é mais rara porque brasileiro é brasileiro, com suas vantagens e suas desvantagens. A sociedade americana é bastante comparativa e é bastante sem papas na língua, então isso se vê mais lá do que aqui. A outra propaganda comparativa, que é quando eu me posiciono em relação à concorrência como o melhor, o mais rápido, mais isso, mais aquilo, a gente ouve todo dia no rádio, na televisão, muitas vezes é feita de maneira bastante correta e às vezes de maneira abusiva também. Muito interessante. Agora, eu acho que no Brasil poderia ser educativo essa discussão de comparação. A internet nos deu uma ferramenta que nós não tínhamos, né? Você assistia a propaganda emitida por uma empresa e você tinha um limitado número de fontes para consultar sobre a experiência com aquela empresa. Então eu ouvi que aquela empresa faz isso, e você tinha que descobrir alguém que tinha feito alguma coisa que ela ligava e dizer, olha, gostei. Hoje tem uma coisa muito interessante, você procura os fóruns de discussão sobre cada assunto e você tem lá esmiuçada a experiência dos consumidores com cada empresa. Então, é preciso que o consumidor aproveite esse momento e entenda que a propaganda, principalmente a propaganda em massa, mas também a propaganda comercial na internet, ela apresenta a empresa pelos olhos da empresa. Mas o consumidor tem, e muito hoje abundante, como saber da experiência do consumidor com cada empresa. Esta é uma grande evolução que a internet nos proporcionou. Tá bom, lá no meio dessa experiência vai ter algumas valorizadas, vai ter algumas, enfim, ainda tem ali plantadas, né? Mas pelo menos está disponível esta comparação feita pelo próprio consumidor. O boca a boca hoje está disponível para todo mundo e é um poderoso, interessante, útil complemento à visão que a empresa te apresenta. Hoje a FIA divulgou o levantamento que ela fez na questão do Black Friday. E ficou provado, né, Ednei, que a maioria das empresas até ontem subiu o preço para hoje oferecer pelo preço que estava na semana passada. Esse ano também? Esse ano também. Né? Já tá bombando a internet, já tá uma coisa muito louca. Conar quer cuidar da ética. João é um dos criadores que fala abertamente sobre ética. Eu pergunto aos dois, como é que a gente pode aceitar isso no Brasil? Como é que a gente pode tentar reprimir isso no Brasil, Ednei? Porque são sites, né? Nós sabemos que até os grandes sites estão com sérios problemas porque não estão cumprindo aquilo que se propõe. Como é que vocês veem isso? O que vocês falariam para os internautas? Estamos perto de uma regulamentação ser aprovada, que a gente estava conversando lá fora, não é, Ednei? Sim. Porque não é possível um negócio desse. Olha, Rosana, não é possível, é criminoso, né? Agora, eu não tenho a informação de que a maioria dos anúncios ou das operações de Black Friday foram ruins. Eu tenho notícia pelo rádio, na hora do almoço, que houve muito acesso, que bombou na internet, as compras virtuais, mas você não deve se esquecer que este ano também lojas físicas, muitas lojas físicas, os grandes magazines praticaram isso e, portanto, não é apenas o internauta, mas também o consumidor que se desloca, que vai até o estabelecimento, que foi tentar se aproveitar das promoções do Black Friday. Eu tenho notícia de que a Câmara Eletrônica de Comércio tentou este ano, e espero que tenha sido bem sucedida, aplicar um código de ética para o Black Friday,
criou algumas normas para a utilização do selo, da expressão Black Friday. Então haverá punições, haverá uma represália contra quem tentou aproveitar a moda, aliás, sem graça, importada, né? Pois é, nada a ver com a gente, né? É uma verdade com a qual vamos aprender a conviver. Mas quem se sentiu ludibriado, quem se sentiu enganado, vai ter oportunidade de se vingar, de fazer valer os seus direitos. E mais, a grande queixa que eu escutei até o noticiário da tarde, pela televisão e pelo rádio, nos programas noticiosos da hora do almoço, foi pela dificuldade de acesso às ofertas. A pessoa tentava comprar, chegava no carrinho, enchia o carrinho, chegava na hora da finalização, seu carrinho está vazio. Tinha que começar toda a operação de novo. Então, eu tenho para mim a impressão, notícia da hora do almoço, que a grande queixa dos consumidores foi pela frustração de não poder adquirir aquela oferta prometida. Mas hoje, também na hora do almoço, a página da UOL era a maior parte das... né, a coisa generalizou-se, inclusive quanto ao preço. Hoje de manhã, ouvindo rádio, o pessoal entrava e falava assim, eu olhei ontem no site tal, o celular estava tanto. Isso, né? Então, infelizmente, são práticas. Agora, se você, consumidor, imprimiu a página, porque infelizmente o consumidor precisa da prova, e é nessa hora que a dificuldade é maior ainda, porque até você conseguir imprimir, não é? Denuncie sim, porque é uma vergonha. A gente mal começou essa importação de campanha. É verdade. Eu acho que só denunciando é que a gente vai conseguir construir uma cultura de honestidade em qualquer nível de promoção, né? O próprio Código de Autorregulamentação, nas suas normas para lojas e varejo, deixa isso muito claro, né? Para você anunciar um desconto, você tem que poder comprovar a qualquer momento que o preço anteriormente praticado era X e passou a ser Y quando entrou em liquidação ou em promoção. Então, isso é da lei e é da boa ética. Eu acho que também uma prática comercial de péssimo alvitre, né? Mas só deixar claro que é uma prática comercial, que é comunicada, mas é uma prática que realmente, de fato, não tenho nada contra existir uma Black Friday no Brasil. O varejo achou que poderia lançar uma data nova, onde oferecesse grandes oportunidades de acesso a produto. Só que, assim, segundo esta lógica, tem que ser realmente grandes oportunidades de acesso a produtos. Claro. Esse é o básico. Se a promessa é, vamos criar um dia no Brasil, copiar dos Estados Unidos, poderia chamar Sexta Negra, mas copiar dos Estados Unidos uma prática que é um dia que eles têm, que é uma festa no varejo, que milhões de pessoas vão às compras, até aí nada de errado. Sim. Mas entregue aquilo que você prometeu. Né? E não é uma prática publicitária. Infelizmente, isso se transforma num anúncio, né, na internet ou não, que acaba levando as pessoas a consumir, achando barato, um preço que era corriqueiro. Só para relembrar o internauta, só no Procon tem 350 sites fraudulentos e que estão anunciando aí. Então, não custa você olhar no Procon, toda vez que você for fazer uma compra, para ver se aquele site que está fazendo aquela oferta não é um 71, como dizíamos na faculdade. O estelionato. Mas seria bom aproveitar o momento, né, Rosana, para dizer que o Congresso Nacional, neste preciso momento, está apreciando 3 projetos de lei no Senado que atualizam as normas do Código de Defesa do Consumidor. Com o passar dos anos, o Código de Defesa do Consumidor continua uma das melhores leis do país, mas é claro que tem algumas defasagens, até provocadas pela tecnologia. E uma delas, um desses projetos, é exatamente o que tenta regular o comércio eletrônico. Então, o consumidor que, no conforto da sua casa, do seu escritório, exerce uma opção de compra
pela internet passará a ter ainda mais direitos e garantias com a aprovação dessa nova lei. Inclusive, eu faço parte da comissão do Instituto dos Advogados do Brasil e do Brasilcom nesta reforma do CDC, e até o provedor vai responder. Dessa vez eu acho que a gente está conseguindo fechar o cerco, né, Ednei? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que realmente o próximo Black Friday será diferente. Lá fora, você tinha falado, Ednei, que na França é proibido a propaganda comparativa. A França tem uma cultura muito individualista e de garantia e assecuratória da exploração da marca registrada, né? E aquilo que o João falou é uma marca norte-americana. A propaganda comercial dos Estados Unidos põe um refrigerante contra o outro, aparecem as duas latas do produto no mesmo comercial e uma caçoando da outra, dizendo que é melhor que a outra, etc. Na França, você não pode, na publicidade comparativa, mencionar o produto concorrente. Mas existe propaganda comparativa que é aquela genérica, né? Por exemplo, a operadora de telefonia celular fala que tem a maior cobertura no território francês. Isso é uma propaganda comparativa com todas as outras operadoras de telefonia celular. É um posicionamento de marca, é um posicionamento de produto que se executa também na França. Agora, lá você não vai encontrar um anúncio em que apresente as duas marcas concorrentes na mesma peça. Isso é proibido por lei. Lembrando que a afirmação de marca operadora com maior cobertura pode ser questionada pelos concorrentes, pelos consumidores, pelas autoridades. E se realmente for, se estiver afirmando ali uma verdade, se sacramenta essa verdade, ele pode dizer isso. Perfeito. João, a gente também estava falando lá fora. É gostoso fazer uma propaganda que tenha um viés institucional ou pedagógico, como você estava contando que está acontecendo nos Estados Unidos? É gostoso, porque tem mais retorno para o criador, ou não necessariamente? Eu te diria que cada marca tem o seu momento e o seu mercado. Existem mercados que exigem grande encantamento, por exemplo, uma roupa não é exatamente um produto que você venda pelos seus features, você venda pelas emoções que suscita, pela cor, pelo visual, né? Então, cada mercado é de um jeito, tem um tipo de competição, cada marca é de um jeito e cada marca tem seu momento. Tem momentos em que a marca foi tão agressiva comercialmente, vendeu tanto, foi tão bem sucedida comercialmente que ela precisa homenagear os seus consumidores, falar um pouco num tom emocional, intimista, para dizer que ela também tem uma visão de mundo, um coração, que ela é feita por pessoas como as pessoas que estão lá fora. Então, são momentos de empresa. Você vê a propaganda de perfume, que é muito presente na TV por assinatura. São pedaços de trilha sonora e pessoas que fazem assim e não tem nem nada sobre atributos, são todos visuais, são todos... Não tem um discurso, nada. Não tem um discurso, né? E tem momentos, inclusive, que uma marca precisa representar, ou se acha no dever, ou sente que pode representar um status quo, uma psique coletiva que está acontecendo lá e alterar aquilo ali. Um exemplo que eu cito é uma marca de automóvel que no ano passado, no intervalo do maior evento esportivo do mundo, foi lá com um ator famoso dizer que os Estados Unidos estão no intervalo. A marca dizendo isso. Ela não estava vendendo um carro, ela estava dizendo que os Estados Unidos estão no intervalo entre o que nós já construímos e o que nós vamos construir. Ou seja, reconhecendo a crise americana, reconhecendo os danos à economia, mas dizendo, nós somos americanos, nós vamos conseguir fazer tudo de novo.
que é isso? A marca foi lá e disse, olha, eu sou americano como você e eu vou te dar esperança. E eu vou mexendo com o teu coração, porque nós temos isso em comum. Somos americanos, somos fortes. Marcas no Brasil também fazem isso. Elas procuram se posicionar da maneira, ei, eu também penso assim. E expressam isso. Ué, vem pra rua, pra mim, foi o... Então, de maneira que não tem certo, não tem errado. De repente, por exemplo, no mercado hoje telecom, existem mais mensagens comerciais do que mensagens institucionais, porque há uma concorrência muito acirrada por base de assinantes. Quanto mais assinantes eu tiver, melhor. E depois a gente fala mais institucionalmente, embora tenha intervalos tenha, mas você vê que tem categorias que são muito mais comerciais, são muito mais aguerridas na comunicação. Nosso tempo está acabando, mas eu preciso fazer um pedido aos dois e quero ouvi-los. O Brasil é um país extremamente machista, tanto que a cada 8 minutos uma mulher é espancada, a cada 5 horas uma brasileira é morta por violência doméstica, e precisa mudar essa cultura. Como é que o CONAR e como é que um criador de arte veem essa questão, tão atentos às sutilezas dessa questão? Porque, infelizmente, para mim, ativista na área, muita propaganda ainda me deixa com muita raiva, porque continua esse uso da mulher pelo corpo, né? Pela objetificação. Pela cultura, essa cultura Pois é, então fica primeiro um pedido de que, Ednei, que isso comece a ser visto com outros olhos. Ednei, nós temos que começar a trazer essa discussão. Eu não sei como, mas vocês têm um poder na mão de venda e vocês de coibição muito grande. E isso é uma questão premente no Brasil. Eu concordo com você, Rosana. O Código de Autorregulamentação fala a respeito do respeito à dignidade da pessoa humana. É um dos artigos mais importantes do CONAR. O artigo 1º diz que todo anúncio deve ser respeitador, e lá no artigo 19 existe o aprofundamento dessa regra, dizendo que deve respeitar a dignidade da pessoa humana, entre outras categorias. Você sabe muito bem, Rosana, que, por exemplo, a publicidade de cervejas no Brasil era a mais criticada pelo fato de abusar dessa exploração do corpo feminino, de cenas e caricaturas pseudo-eróticas ou pseudo-sensuais. A autorregulamentação publicitária não é um documento fechado, um documento estanque, é um documento vivo, é uma obra aberta que vai se aperfeiçoando. E a última reforma que houve no Código de Autorregulamentação, por exemplo, passou a impedir que mensagens de cunho erótico sejam o principal roteiro do material publicitário para bebidas alcoólicas. Então, houve uma grande evolução. Hoje você parou de ver em anúncio de cervejas o que havia há 10 anos atrás, há 6 anos atrás. E assim sucessivamente, né? Então, as queixas que o CONAR recebe de pessoas físicas ou de grupos de feministas. Pessoas feministas, inclusive, que se sintam ofendidos, são recebidos com a maior respeito, a maior dignidade. A própria ministra de Estado da Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher já recorreu ao CONAR, já elogiou o CONAR por atitudes tomadas, a ministra Irini Lopes. Enfim, o CONAR é uma prestação de serviços da comunidade publicitária à sociedade brasileira. João. Eu vou falar do ponto de vista até estratégico. Eu acho que as empresas que tratam a mulher como um agente social, que não é, eu quero dizer bem claro, assim, não é uma caricatura de perfeição, mas que tem opinião, poder, competência, idiosincrasias, são as empresas que olham para o mercado de um jeito contemporâneo. Não quero dizer que o mundo tem que ser politicamente correto o tempo inteiro, é muito chato, mas
você ter isso em mente te leva a um tipo de criação e um tipo de aprovação e um tipo de veiculação de coisas que, sem dúvida nenhuma, são mais contemporâneas do que estereótipos que já não cabem mais, né? Não colam mais, ninguém se sente mais vivendo aquela realidade ali. Então, o Ednei falou do ponto de vista mais da regulamentação. Eu diria que as empresas mais modernas, mais contemporâneas, têm uma visão hoje das categorias de pessoas. Agora a gente está até um negócio que eu não sabia que existia, que chama especismo, que é falar sobre animais. Estou falando que a gente vai aprendendo. Isso te leva a rever posições sobre pessoas, grupos, fenômenos, coisas, gêneros, o tempo inteiro. E eu acho que, eu sempre falo para os meus clientes, marcas são opiniões, elas não têm opiniões, marcas são opiniões. Se a sua opinião for mais contemporânea, mais disruptiva, mais atual, mais contributiva, a sua marca é mais forte. Então, eu vejo por aí. Nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer, Ednei, sua vinda aqui. Acho que foi extremamente produtiva. E assim que aprovar o decreto, a gente volta. Vamos voltar, vamos conversar a respeito. Muito obrigada. João, prazer conhecê-lo também. Prazer foi meu. Esse aqui é meu colega de turma. Não. Entendeu? Então, Ednei, vira e mexe, eu falo com ele. A gente tem uma linguagem muito comum, né? Sim. Mas eu respeito muito a sua profissão. Muito obrigado por ter vindo. Foi um grande prazer. Eu que agradeço falar com você, com seus telespectadores. E ajude esse setor, né? Renata, com a sua criação, né? Com a sua ética e com todo esse novo caminhar. Renata, bom final de semana e até sexta-feira que vem.